Três. Oi, galera, bom dia, tudo bom? Hoje nós temos um papo super especial. Quero apresentar uma pessoa para vocês, que é a Miriam, que tá aqui do meu lado. Ela é uma terapeuta, terapeuta, Mentor e terapeuta. mentora e terapeuta espiritual. A gente está acostumado, né, com vibracional, que é uma coisa que tem bastante hoje em dia, mas ela não é só isso, não. Ela é uma pessoa super especial. Ela entrou na minha vida através do curso de baralho cigano. E depois a gente teve um momento muito especial que nós vamos contar para vocês. Então eu tô feliz de você estar aqui, muito feliz de você estar aqui, muito mesmo. A honra é toda minha, é um prazer. E a gente vai falar, a gente vai hablar, entendeu? Então, assim, não só sobre o que ela faz, você tem um curso que vai começar, né, que você vai dar. Sim. Nós vamos falar um pouquinho desse curso, mas vocês vão ficar abismados com a história que vocês vão conhecer. Porque tem uma coisa, uma força dentro dessa história muito grande, e é o que eu costumo falar, que a gente precisa caminhar no limbo, caminhar, eu brinco, falo que eu fui pro inferno, dancei com o capeta e quiquei. Ou seja, eu tinha uma missão importante. Vocês já passaram por isso? Alguma vez vocês já estiveram no lugar mais longe de casa que vocês já estiveram e você olha assim e diz assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz para estar aqui? Ou e o que eu não fiz? O que está acontecendo? E aí você grita, como na paralisia do sono, né? Parece que você grita, grita e ninguém te escuta, ninguém consegue te enxergar. Se você já teve numa condição como essa, escreve aqui pra gente, conta sua experiência aqui embaixo. E agora nós vamos falar com ela, porque vocês já estão cansados de ver minha cara. Agora vocês vão ver a carinha dela, tá bom? Me fala, meu amor, vamos começar, antes de falar do seu curso, eu queria saber um pouco de como a espiritualidade... Quer ver? Como é que eu vou te perguntar isso? Quando uma pessoa passa por um problema físico, uma doença física, essa doença sempre teria o cunho unicamente físico? Ou você acha que ela pode vir de outras coisas? Eu não só acho, como eu tenho certeza que ela vem principalmente da parte emocional. É totalmente da parte emocional. E aí eu tenho uma coisa que eu falo, que é: o nosso espírito se manifesta. Ele se manifesta. E ele se manifesta através das nossas emoções. Então, quando a gente tem uma questão emocional muito complexa, é comprovado cientificamente que o nosso corpo adoece. Emocional. Então a gente tem uma triangulação. A gente tem o emocional, o espiritual e o físico, que eles formam meio que uma coisinha. Como você acha que começa? No espiritual ou no emocional? Eu tenho um palpite. Vamos ver. Começa no espiritual. É. E depois desce pro emocional. É como se fosse uma pirâmide. Eu sei que meu fez muito, muito bom isso, né? O lance da pirâmide. É uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. E aí, o que acontece aqui na Terra é que o nosso pensamento cria um monte de coisa. A gente vai criando um monte de coisa dentro da nossa cabeça. Uhum. Porque a gente é criativo, a gente é Deus. Uhum. E Deus é criação. Deus está criando e fazendo um monte de coisa o tempo todo. Uhum. Só que aí isso desce para o nosso emocional. Quando desce para o nosso emocional, começa a acumular. A gente começa a sentir tudo aquilo que a gente pensa. E no movimento que tem essa fusão da mente com a emoção, existe a compreensão. É como se fosse uma fusão atômica. Vocês estão percebendo o quanto que isso é incrível? Quer dizer, incrível e triste ao mesmo tempo, quando a gente não consegue ter o controle sobre isso. É sobre isso a nossa conversa hoje. Você que não sabe por que está tendo milhões de probleminhas de saúde, não sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida, se vê num momento em que você fala e as pessoas não te entendem, porque tem isso, né? Sim. Você tá sentindo um monte de coisa. Sim. E ninguém entende o que você quer dizer. Não. Porque é só sobre você. Só você conhece. Se você está se sentindo assim, você vai entender bastante coisa na nossa entrevista de hoje. Conta. E aí? Tá. E aí o que acontece é que o nosso corpo vai acumulando as emoções. A gente passa 20% do nosso tempo criando. Só que a gente passa quase 70% do tempo sentindo. Tá. Então a gente passa 70% do tempo nas emoções, sentindo aquilo que a gente pensa. Então a nossa maior carga
é emocional sempre. Tá. Então, sabe que eu tenho falado muito, né, com as pessoas em volta, mas eu tirei essa teoria da minha cabeça, juntando Lé com Cré, com coisas que eu sei, que eu sempre gostei de estudar sobre. Eu gostaria muito de fazer um curso de neurociência, quando tiver um pouco mais de tempo. E eu estava até ontem falando para minha irmã, falei, a minha irmã, porque fulano me deixou brava, que não sei o que, eu digo assim. Então tá, então foram 100 ml de cortisol, até parece, 100 ml. 100 ml de cortisol despejado na sua corrente sanguínea e muito provavelmente um dia menos na sua vida na contagem de lá pra cá. Essa foi a sensação que eu tive. Óbvio que eu inventei todos esses valores, mas é mais ou menos isso, você envenenar o seu corpo, permitir que ele seja envenenado por terceiros, e se você tá num estado psíquico mais aprofundado, você vai ter o quê? Que a pessoa começa e você termina de aumentar o processo dentro de você, né? Basta uma palavra e você cria um universo. Um monte de coisa errada andando. A divisão celular, quando a célula se divide errado, ela dá origem ao câncer. Uhum. Então a gente pode dizer que as emoções podem desencadear um câncer? Sim, pode. É nisso que eu queria chegar. Então continua. É exatamente isso. É exatamente isso. Essa sensação que você teve, os números, não sei. Óbvio, 100 ml de cortisol é tipo um copo. Nem faço ideia. Mas é exatamente isso. A fusão da nossa tríade, que é o corpo, a mente, o espírito, né? Ou as emoções, porque eu junto aqui espiritualidade com emoção, porque essa junção é o que faz com que a gente entenda e compreenda que a gente é muito mais do que só esse corpinho que tá andando aqui, né? Que é o que eu sempre falo, isso daqui é só uma massinha de modelar, que a gente pinta, fica forte, fica gordinho, fica magrinho, faz tatuagem, maquia. Mas no fim das contas é o que a gente é por dentro que manifesta fora. Sim. E a gente é pura emoção. O nosso espírito se manifesta através das nossas emoções. E compreendendo isso, a gente consegue identificar como que a gente está e como a nossa espiritualidade está por dentro, sabe? Já parou pra pensar nisso antes? Ok. Falei? Não, mas é ótimo. A gente tem um Louro José aqui que é maravilhoso. Mas é capaz que já ele liga. Sabe o que eu pensei agora numa frase? Isso eu acho que tem a ver. Aqui nós vamos tratar de saúde mental, emocional, psíquica, blá 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 blá. Mas tem uma coisa na física quântica sobre você receber, e a gente conversou um pouquinho sobre isso naquele dia. Uhum. Como que vai ser o futuro, como que vai ser, né, finanças e não sei o que, evolução disso e daquilo. O que você, Deus, o universo, não dá pra você o que você quer, ele dá pra você o que você é. Um minuto de silêncio. Essa frase foi um soco, assim, ó, no meio do meu nariz, porque eu pensei assim, gente, então enquanto eu não me transformar naquilo que eu quero ter, pensa, eu tenho que me transformar naquilo que eu quero ter. É louco, né? É louco. E aí eu vou te falar uma coisa que é mais louca ainda. A gente passa, olha o que eu vou te falar agora, quase 90% do nosso tempo inconsciente. Pronto. Agora ela me cria um problema. Me explica isso. O famoso piloto automático. Que a gente, só para vocês terem uma ideia aqui, né? A gente toma mais de 30 mil decisões por dia. Só que você não tem consciência nem de 0,001. Gente, olha isso, fabuloso. E olha só, no momento que eu escolho falar isso pra você, eu tô tomando uma decisão. No momento que eu escolho olhar pra você e não olhar pra câmera, eu tô tomando outra decisão. Enquanto eu tô levantando minha blusa porque eu tô com medo que ela caia aqui. Exatamente. E isso cansa. Exatamente. E aí, esse movimento inconsciente, que são esses 90% do tempo que a gente tá, é o que controla a nossa vida e a nossa realidade. Ai, gente, pronto. Agora implantou um triplex na minha cabeça. Porque eu vou ter que desenvolver essa teoria na minha casa. Eu vou pegar os meninos de Cristo. Hoje eu vou pegar os meninos, me aguardem, que hoje tem DR na hora do jantar. É isso. Gata, vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos. Então, deixa eu desligar aqui, porque eu sempre fico no mudo, menos quando eu tenho que ficar. Peraí. Certa vez, uma pessoa que tinha um trabalho maravilhoso, uma pessoa competente, que vivia num mercado extremamente competitivo. Eu vejo hoje, porque hoje eu trabalho não como publicitária, porque não sou, mas eu trabalho com publicitários. E é uma coisa de louco, né? E certa vez, uma coisa aconteceu com essa pessoa. Conta pra gente.
Eu tive uma carreira de 23 anos dentro da publicidade. Eu era diretora de um dos maiores grupos de comunicação, na verdade é o maior, né? O maior grupo de comunicação do mundo. E eu comecei a me sentir mal, passar mal, ter sintomas físicos que eu achava que era alguma coisa, pra você ter uma ideia, eu tinha muita tontura, né? Eu achava que era labirintite. Fui no otorrino, o otorrino falou, você tem estresse. Imagina, se o otorrino não tá bom, não é possível. Aí eu fui no cardiologista, porque eu sentia meu coração, taquicardia, passando mal, comia, passava mal, levantava, passava mal. O cardiologista me virou dos avessos. Você tem estresse? Isso não existe, porque eu sinto sintoma físico. Até que chegou um belo momento na minha vida, que eu tava com muita dor de cabeça, muita enxaqueca, não dormia meses. Fui parar no hospital. E nesse hospital fatídico, há 3 anos e meio atrás, foi em 2020 para 2021, março. Eu entrei no dia 4 de março e só saí depois de 3 meses. Para quem gosta de dizer que estresse não é grave, né? Que o estresse é uma condição normal do ser humano de hoje em dia. Você entrou, deu entrada com que nome? Eu dei a entrada porque eu desmaiei no hospital. Então, em tese, eles entenderam que você estava tendo uma crise de estresse. No hospital, não. No hospital, eles me internaram para entender de onde vinha minha dor de cabeça, de onde vinham os desmaios, eles nem sabiam que eu tinha. Então, eles me internaram para investigar o que acontecia. Só que durante a minha internação, eu continuei trabalhando. Porque dentro de mim, eu tinha tanto medo de perder o meu emprego, de perder a minha vida, de perder a minha posição, de deixar de suprir os meus filhos, os meus pais que já são idosos, que eu não podia parar de trabalhar. Sua mente ficou. A minha mente e o físico, eu continuei trabalhando do hospital, inclusive. Você trabalhava mesmo, fisicamente, do com o computador do lado, trabalhando, fazendo exames, e eu tive um burnout. Foi diagnosticado depois de um tempo, eu já vinha no processo de exaustão, já era diagnosticado, né? Antes de eu ser internada, só que naquele momento foi o colapso total. Depois de 10 dias, 15 dias internada, depois de uma reunião do trabalho, eu comecei a ter convulsões. Várias, muitas, dezenas por dia. Eu cheguei a ter 3. A convulsão que você tinha era aquela que tem aquele tremor ou aquela que eu descobri há pouco tempo, que você só apaga e fica paradinha? Eu não sabia que tinha isso, que isso era uma convulsão. Você fica paradinha assim, parece que você tem um lapso de memória, você volta e dentro de você está convulsionando sem nenhum movimento involuntário. Como que era a sua? Tinha uns 2 tipos, né? Mas o meu caso chegou a ponto de eu perder os movimentos corporais. Eu não conseguia andar, falar, comer. E eram quantos minutos isso? Muitos, assim. Eu cheguei a ficar muito tempo paralisada, de não conseguir fazer nada. E aí? Você tá se convencendo? Vocês do TikTok... Deixa eu explicar pra vocês. De vez em quando eu olho pra ali, ó, porque primeira vez que eu tô fazendo isso. A gente tá ao vivo no TikTok. Então, quando eu olhar meio pra lá, não é que eu sou doida. Vocês têm uma ideia, galera que tá aqui? Vocês têm uma ideia daquela coisa, aquela sensação que você não cuida? Aquela dor de cabeça que você não cuida? Aquele mal-estar, aquela insônia que você ali fica fritando, não encontra o sono, e que é bobeira hoje, já foi bobeira para ela um dia, tá? Então, nós estamos numa época que toda vez que a gente liga a gente liga a TV, a gente liga a internet, a gente só vê coisa ruim. O cérebro da gente está muito mais linkado com coisas negativas do que com coisas positivas ao longo do dia. Como ela nos disse, Miriam nos disse que nós vivemos 90% do tempo no piloto automático. E fez todo sentido para mim. Quando meu filho pequeno vem falar coisas para mim, eu tô com o celular respondendo. Nunca é bobeira, nunca tô batendo papo. Tô lá fazendo uma compra, tô lá fazendo um banco, hoje brigando com o Uber. Você tá ali fazendo 1000 coisas e tem outras coisas acontecendo em volta e elas vão criando uma poluição sonora, uma poluição visual, uma exaustão mental. Não que meu filho, na verdade, eu gostaria só de estar falando com meu filho, não tenho que resolver nada disso, né? Mas presta atenção, eu acho que tá na hora de todo mundo prestar atenção. E é muito isso, assim. As pessoas hoje em dia, elas vêm normalizando as questões mentais. Elas vêm normalizando a ansiedade. É normal, todo mundo tem ansiedade. Não, não é normal.
Ah, todo mundo tem depressão, é normal. Não, não é normal. É normal você ter uma enxaqueca recorrente. Não, não é normal. É normal você viver estressado. Não, não é normal. Porque o acúmulo desse monte de emoção, que é o que a gente estava falando lá atrás. O que é um diagnóstico mental? É um descontrole emocional tão grande, tão grave, a ponto de te afetar cognitivamente, de te afetar mentalmente. Uma ansiedade é a soma de um monte de emoção reprimida. É o medo, é a raiva, é o estresse. Entende? A depressão é a tristeza, é a rejeição, é o abandono, é a frustração, é a soma de um monte de emoção descontrolada que faz com que você desenvolva um diagnóstico e uma doença mental, chegando a ponto de colapsar que nem eu colapsei. E que as pessoas de fora só percebem quando chega nesse ponto. No ponto em que você foi. Tá mexendo demais comigo isso aqui que a gente tá conversando. No ponto que você chegou no hospital e passou por tudo que ela vai contar pra gente, tá? É que as pessoas de fora conseguiram perceber o que já vinha acontecendo dentro dela. E que se ela fosse uma pessoa aberta de gritar, que nem eu falo, eu tenho crise de ansiedade. Eu falo, estou com crise de ansiedade. Para quem quiser saber, eu falo, o consulente é 3 horas da tarde, eu falo, eu só vou te atender quando passar a minha crise de ansiedade. Porque eu não vou atender ninguém babando, tremendo. Só quando chega nesse ponto que as pessoas, porque muita gente não fala, não verbaliza, tá sentindo mal, mas vai. Eu não sei como é que você é, mas eu tenho uma psicose, sei lá o que que é, acho que é alguma coisa de infância, de ser aquela pessoa do deixa que eu resolvo. Eu sou assim, e eu me sinto muito heroína sendo assim. Talvez por eu ser mãe solteira, eu não gosto muito da expressão mãe solteira, porque eu sou mãe solteira. A partir do momento que você cuida sozinho dos seus filhos, e em todos os sentidos, você é mãe solteira. Por eu ser, eu acho que eu desenvolvi uma síndrome de heroína. Eu sou aquela que pode tudo, eu sou aquela que se não dá, eu dou um jeito. Por isso que tá mexendo demais comigo essa conversa. Porque eu não sei até onde a gente aguenta. Era eu. Eu era a heroína. Eu era a pessoa que criou também meus filhos sozinha, que sustentou meus filhos sozinha. Eu tenho 2 filhos, eu tive o primeiro filho com 18 anos. Sustentei, criei, eduquei. Tenho os meus pais, que também durante uma boa jornada da minha vida fui eu que sustentei. Fui arrimo de família durante muito tempo. Então, só tem burnout, só tem exaustão, só entra em colapso quem é muito forte. Só que o nosso corpo físico não é. O nosso corpo físico não aguenta. Tem uma hora que ele estoura. Que foi o que aconteceu comigo. Que foi, exato. É isso que é onde a gente quer chegar, onde eu acho que vai ser importante para você que está assistindo, como está sendo importante para mim. Nós já tivemos essa conversa, mas da forma que você está colocando hoje, como nas nossas conversas de oráculo, tem mais eu falando do que você. Essas minúcias que você está colocando agora eu não tinha compreendido, por isso que está sendo surpreendente para mim, está mexendo muito comigo essa conversa. Isso é pra você. Na hora que cair esse vídeo em você, vocês do TikTok já estão vendo, mas na hora que cair lá no YouTube essa entrevista, presta atenção na sua vida, se questiona. Não é pra você ficar hipocondríaco e achar que qualquer dor de qualquer coisa é uma grande... Não, mas é pra você se dar valor, se compreender e ver até que ponto você não tá tendo que fazer um esforço para outras pessoas não fazerem nada. Tava falando ontem com a minha irmã, que a gente ficou horas conversando. E disse assim, às vezes a gente tem que tomar remédio antidepressivo pro outro não tomar, né? Uhum. Você tem que maquiar sua dor e seu sentimento, porque se você for ficar olhando para certas pessoas abusivas a seco, ou então estamos, né? Se você for olhar para a seco, você vai perder seu réu primário. Porque tem gente no mundo que não vale a pena a gente ter conhecido. Uhum. Então, além da gente com a gente mesmo, esses colapsos e tudo isso que acontece com o nosso coração, ainda a gente ainda encontra no caminho pessoas horrorosas que ajudam a jogar terra, né? Uhum. No seu caso, cá para nós, quando você teve todo esse problema, você teve uma rede de apoio ou você teve gente jogando terra? Eu não tive rede de apoio. Inclusive, para você que tá aí assistindo, de verdade mesmo, fica aqui a minha história, porque isso daqui é só o comecinho, né, da história. Sim. O negócio vai muito mais embaixo, mas quando eu fiquei doente, internada, não tinha ninguém do meu lado. Não tinha filho, não tinha parente, não tinha amigo, não tinha marido. Não tinha ninguém.
Quando você adoece, cai numa cama, fica hospitalizada por mais de 15, 20 dias, no meu caso foram 3 meses, a vida de todo mundo continua andando. A sua não. O padre Fábio disse uma vez que quem ama você de verdade, ama você na inutilidade. E eu fiquei assim, como ele falou isso? As coisas mexem demais comigo. Eu falei assim, ele falou assim, quem ama você de verdade, você não vai precisar produzir nada para aquela pessoa. Você não vai precisar ajudar aquela pessoa. Você vai poder estar inerte por algum problema que você está passando. Essa pessoa vai ser fiel, vai ficar do seu lado. Não tô falando filho, tá? Porque filho é uma outra coisa. Eles não entendem direito o que é cuidar, porque pela constelação sistêmica, o filho não cuida da mãe e do pai, é a mãe que cuida do filho. Pela constelação sistêmica, ele só tem que ter gratidão, em tese. Mas marido, família, as pessoas abandonam mesmo, né? E quando ele falou isso, eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, então se eu não trabalhasse, se eu não pagasse conta, se eu não fizesse tudo que eu faço, será que alguém ia ficar perto de mim? Então, é isso. A coisa que ficou mais clara pra mim nesse processo, e você já vai entender por quê, né? Foi que só existe você no mundo. É você com você e nada mais. E nada além. E vou te dizer que você é tudo aquilo que você precisa. Eu tô arrepiada. E eu só descobri isso, que nem eu falei, da maneira, porque isso só começou, né? Mas como os médicos não encontravam o meu diagnóstico no hospital comum, no hospital normal, eles identificaram que o meu processo era mental. E eu fui transferida no processo, eu pedi. Eu falei no hospital, já que vocês não conseguem cuidar de mim, vocês estão me matando dia após dia, porque meu quadro só piorava. Né? Nem segurar mais o xixi eu não segurava. E aí eu fui transferida para um hospital psiquiátrico, que eu acho que é o pesadelo da maioria das pessoas no mundo, né? Até pelo que se diz, né? Até pelas histórias ficção, tá? Que a gente vê, daquelas pessoas que ficam ali alienadas e tudo isso acontece mesmo? Não pode falar. Posso? Lógico que eu posso. Pode? Que faço questão, inclusive. Eu já ia assim, corta. Não, posso falar. Posso falar tudo que vocês quiserem saber. Eu pensei que eu já tinha escutado de tudo, vamos lá. Não escutou. E só fazendo um paralelo a isso, eu trabalho com a espiritualidade há muito tempo, né? Há mais de 25 anos. Então eu frequentei muitas religiões. A minha última jornada foi na Umbanda há mais de 15 anos. Imagina você dentro de um hospital psiquiátrico. O lado espiritual de um hospital psiquiátrico. Lá a gente tem bastante obsessor andando por lá, não tem? E você sendo médium? Eu sendo médium de incorporação sensitiva, clarividente, clarissenciente dentro de um hospital psiquiátrico. Com os obsessores todos, com todos os remedinhos, com direito a toda a loucura do planeta. Todos. Nessa época, quando eu fui transferida, eu estava tomando 15 remédios psiquiátricos diferentes. E a maioria deles nem fazia efeito. Nem chegava. Quando eu cheguei no hospital psiquiátrico, eu fui diagnosticada com Covid. Eu vim do outro hospital com Covid. Então eu não só fiquei no hospital psiquiátrico, eu fiquei no isolamento máximo do hospital psiquiátrico. Só faltava ser aquelas salas brancas, assim, com um colchãozinho, né? Mais ou menos. Mais ou menos aquelas isso. Camas de ferro toda enferrujada, que era o porão do hospital, do manicômio ou do hospital psiquiátrico, entenda como você quiser. Manicômio pesado, parece que hoje não pode falar mais, né? Não pode. Então corta. Mas a gente fala manicômio, porque era assim que chamava porque antes. É assim que é. É o que é. Hospital psiquiátrico. É o que é. E eu fiquei nesse isolamento máximo, tomando um monte de medicação com Covid, não tinha acesso a nenhum tipo de tecnologia, televisão, rádio, pessoas, internet, nada. Olhando pro alto. Só eu comigo. Ela foi obrigada a conhecer um pouco dela também, né? Nas duras penas. Mas depois você vai ter que me contar isso. Depois que passar todo o pesadelo que ela vai contar pra gente, depois não me deixe esquecer. Se esse encontro com você, de você com você mesmo, aconteceu lá ou se foi tempos depois. Tá? Tá. Conta. Aí chegou lá, ficava olhando pra parede, passando... Você teve mal-estar muito forte do Covid ou pegou leve? Não, foi muito forte, assim. O meu processo todo foi muito pesado, porque eu já estava no processo do meu corpo não responder, de eu tomar medicação, adaptação de medicação psiquiátrica, cada uma que tomava eu ficava parecendo um alface jogada num canto, tinha desmaio, tinha convulsão, tinha um monte de... O meu quadro era muito grave.
Tanto que no hospital eles falaram que eles nunca tiveram uma paciente igual a mim. E a minha psiquiatra da época falava, eu nunca peguei um caso igual ao seu na minha vida. Visita tinha? Não. Eu fiquei 3 meses sem receber uma visita. Telefonema tinha? Não tinha telefonema. Não e você tinha. não estava preocupado? Eu nem vou perguntar. Preocupação com os filhos, que idade eles tinham? Meus filhos já são grandes, né? Na época um tinha 17 e outro já tinha 22 Tá, na época. tá. Né? Então eles Então, já são você grandes, mas eu tinha sabia se preocupação. Tinha com a minha mãe, que minha mãe não estava bem de saúde. O meu filho mais novo tem várias questões mentais também, que eu tinha um monte de preocupação. E a vida é complicada, Selena. Sim, eu tô aqui só processando. A vida é complicada, né? Enfim, só que você fez uma pergunta, né? Tô até anotando aqui umas coisinhas. Teve um processo meu, por conta do Covid. Um dia eu tava com mais de 40 graus de febre. Tava tomando, sei lá, quantos remédios psiquiátricos, nem perdi a conta, assim, de quantos eu tomava por dia. Mas era mais de, acho que era, sei lá, mais de 15 por dia, porque cada vez eu tomava 4, 5 remédios por vez, então eram 4, 5 medicações por dia de madrugada, enfim. Eu tive um processo de quase morte. Um episódio de quase morte. Eu fiquei amarrada por mais de 10 horas em uma cama no hospital psiquiátrico por conta de uma médica. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Eu tenho fobia. Se alguém me amarrasse, eu teria morrido. Então. Porque eu teria tido uma parada cardíaca, eu teria tido alguma coisa. Porque eu não consigo nem cadarço apertado no corpo, isso desde criança. Pois é. Quantas horas você passou? Mais de 10 horas. Amarrada numa cama. E como é que foi que você chegou nessa amarração toda? Dentro do processo do hospital psiquiátrico, sempre vinha uma psiquiatra ou outra. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar aqui. Eu tenho mais de 100 páginas escritas. A gente faz a parte 2, tá? Dessa conversa. Ela vai fazer uma pincelada agora, né? Depois a gente faz a parte 2, que é a parte mais sórdida. Que é a parte mais... Porque daí é outra história. O dia a dia é outra coisa. Mas uma das psiquiatras que passavam, teve um dia que ela estava conversando comigo e ela começou a me falar coisas do tipo, você tem que parar de tomar medicação, você vem se dopando de remédio há muito tempo, você vem tomando muito remédio psiquiátrico. Eu comecei a olhar pra ela e falei, mas você não tá lendo o meu... Você leu o meu relatório? Antes de você ir, você não tomava nada. Antes deles começarem a te dopar, porque lá eles começaram a te Lá dopar. eles começaram... O processo aumentou muito. Eu já estava em processo de exaustão antes de eu ser internada e eu tomava 2 medicações, uma fluoxetina. Tá, E uma. leve. Eram 2 remédios muito, muito fraquinhos só pra controlar a minha ansiedade, porque eu já tava em processo de exaustão no trabalho. A fluoxetina hoje é considerada bem leve, perto de uma venlafaxina, por Não, exemplo. a venlafaxina pra mim veio depois desse processo Só todo. Jesus. Né? E veio de pacote, veio Rivotril, então eu tomava 1 grama de Rivotril, assim, a cada dosagem que eu tomava. Ampliquitil, tudo que você pode imaginar de medicação eu tomei na vida. Todas. E essa psiquiatra começou a falar isso pra mim. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca perdi minha sanidade. A não ser quando eu tava convulsionando desmaiada. Que daí eu tinha apagão mesmo. Com tudo isso que eles davam pra você, você tava sempre consciente de tudo que você tinha que fazer. Eu não sei se é pior, se é bom isso, sabia? Porque eu acho que se eu tivesse nessas condições, eu preferia ficar que nem um pé de alface, porque senão eu ia estar preocupada com o que está acontecendo na minha casa, com o emprego, que provavelmente a essa altura você estava preocupada. Nem marido é um caso à parte que nem merece ser mencionado. Mas a gente, com a sua mãe, com o seu... Meu, eu tô entrando... Daqui a pouco sou eu que tô tremendo aqui. Não, porque eu tô conseguindo ver, eu tô conseguindo sentir. Sim. Eu tô conseguindo sentir o que ela tá sentindo. Ó, esse meu dedo aqui tá gelado. É uma história muito identificativa também, né? Acredito que muita gente passa por... Não nesse extremo das medicações, de ser amarrado, mas gente, tem muita gente que tá muito próximo disso e não tá ligado. É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes você tá próximo disso, às vezes eu. Às vezes o Eudes não. Que o Eudes né? Tô sempre relaxado. Ele tá lá e na calmo. erva dele, ele tá sempre relaxado. Essa erva podia pôr na caixa d'água do planeta, né? Mano, poderia. Eu acho que essa Se erva... o mundo fosse igual eu, não ia ter briga em lugar Devia nenhum. ser uma mistura assim da ervinha que ele usa com um pouquinho de venvance, que dá aquela disposição pra você trabalhar, pra você fazer as coisas. Aí mistura ali e pronto. Já era. Ai. Então tá, pera. Daí a médica foi lá e disse psiquiatra. que a psiquiatra. Tinha passava psiquiatra, psicólogo, né? Tinham várias visitinhas ali todos os dias, né? De vez em quando, na verdade, não era todos os dias, não.
E em um desses processos, a psiquiatra começou a falar que eu usava muito remédio durante a minha vida toda. Ah, você toma muito remédio? E eu olhei e falei, não, eu acho que você está confundindo o paciente. Não, porque você toma muito remédio, você tem que parar de tomar remédio. Eu falei, não, não, peraí, cara, você não tá entendendo. Eu tô tomando remédio aqui, mas eu nunca fiz uso de medicação psiquiátrica. Eu comecei a tomar medicação psiquiátrica nos últimos 6 meses antes de eu vir parar aqui, por conta do trabalho. Não, porque você... Eu falei, cara, eu não tomo. Não, você... E ela começou a gritar comigo, e eu tava sentada numa cadeira A psiquiatra não estava medicada nesse dia. Eu não entendi. Até hoje eu não entendi. Ela não pode ter conversado com alguém, de repente, da sua família? Não sei como é que é a sua família, né? Mas a minha família é super exagerada. Se acontecesse comigo, alguém ia falar, ah, isso daí não se cuida. Isso daí iam me taxar, me colocar... Mas eu não tinha histórico. Não E o tinha. que tinha era dali. Era o que eu tava sendo medicada no hospital, né? Entendi. Eu falei, o que eu tô recebendo é de agora. Ela, não, você tem, ou não, eu não tenho. Aí teve uma hora que ela começou a gritar comigo, eu tava sentada numa cadeira. Eu levantei, eu falei, cara, você não tá ouvindo o que eu tô te falando. Vai olhar o meu relatório, que no meu relatório tem toda a minha história. Só que eu falei do mesmo tom que ela tava falando comigo, porque até então ela tava me ameaçando e apontando o dedo pra mim, eu sentada no hospital, né? Médicos, enfim. E aí que eu perdi a paciência e levantei pra falar com ela no mesmo tom que ela. Ela se assustou, deu um passo pra trás e chamou algo dentro de um hospital psiquiátrico que é chamado de grupo de 5. Grupo de 5. Ela começou a gritar grupo de 5, grupo de 5, eu não entendi nada. Fiquei olhando de um lado pro outro, daqui a pouco chegam 5 pessoas para me conter dentro do quarto, sendo 3 homens e 2 enfermeiras, cada uma com uma injeção gigante, uma do lado outra do outro, e 3 homens para me segurar. E eu falando, gente, não, não me amarra, não me amarra. Eles, não, nós vamos te amarrar, nós vamos te amarrar. E começaram a me xingar, todos eles me xingando. Um conteve o meu braço, que eu tenho problema no ombro esquerdo até hoje. Você não processou ninguém? Cadê a câmera? Cadê a prova? É a minha palavra contra deles. Não existe isso. Isso é só uma das coisas que eu passei dentro do hospital psiquiátrico. Se você se identifica com essa história, já passou por algo assim, faz alguma coisa. No caso dela, ela não pôde. Mas se você puder, você vai salvar um monte de gente de um assédio como esse. E foi nesse processo que eu fiquei amarrada 10 horas. Porque eles achavam que eu ia agredir a médica. Né? A médica começou a gritar. Ela tinha que chamar grupo de 5, grupo de 5. Aí todo mundo já sabia que ela era meio tantã, já dava injeção nela, né? Em vez de você... E foi nesse momento que eu tive o meu episódio de quase morte, porque eles me deram dose cavalar de medicação. Perdeu a consciência. Eu tava com Covid amarrada, mais de 10 horas, mais de 40 graus de febre. E nesse momento foi o momento que eu integrei. Ou que eu morri, ou que eu despertei, ou que eu ascensionei, ou que eu catapultei. Selena, depois que da jornada, eu fui procurar o que tinha acontecido comigo. Porque eu não sabia. Eu nunca tinha visto, ouvido falar disso que eu vi. Porque todo mundo fala, eu vi um túnel de luz e fui seguindo pelo túnel. Eu não vi túnel nenhum. Eu não vi túnel nenhum. O que eu vi foi uma escuridão imensa. Um breu total. Eu virei do avesso. Eu virei mesmo, morri mesmo. Sei lá o que aconteceu mesmo. Né? Dá pra entender a dimensão disso. E quando eu cheguei do lado de lá, tinha algo no todo. Tinha só uma coisa. Só uma. Não existia nada além da consciência maior. Além de Deus. Nada. Além disso. É como se eu tivesse num breu total, numa escuridão total. Só comigo mesma. E não existia corpo. Não tinha físico. Era só a essência. Então, por isso, no começo da nossa conversa, você disse que nós somos Deus. Isso. Quando você diz isso, é porque você se encontrou a sua consciência, encontrou essa energia toda e ela estava conectada com Deus de uma forma na unicidade. Eu chamo de uno, porque quando eu voltei desse processo, eu lembro de escrever, e eu tenho no caderno, que eu tinha, a única coisa que eu tinha no local era um caderno, uma folha de papel e uma caneta que me davam pra eu ficar quieta. Porque eu não parava, eu tinha alguma coisa pra fazer alguma coisa, né? E eu escrevia, tudo é uno, 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 tudo é uno. Tudo tá integrado. Tudo é uma coisa só. Em um movimento, naquela consciência que eu acessei, eu era o todo. E tudo era eu. Não existia divisão. Eu era a pessoa que estava lá no
naquele hospital, mas ao mesmo tempo eu era tudo. E o tudo, quando eu digo, não é só a gente aqui. Pessoinhas, um corpinho, 2 corpinhos, corpinhos, 3 corpinhos, não. Era o todo, o universo. Era tudo. Então foi nessas 10 horas que você chegou. Foi bem nesse momento, dessas 10 horas que você chegou nisso. Foi. Eu tô processando aqui na minha cabeça. Aí desamarraram você. Aí eu acordei quando eu voltei em mim, porque eu não tava aqui. Não existia Miriam Corpinho aqui. Eu tava em outro Quando lugar. você tava nesse lugar, eu lembrei do filme A Cabana. Quando você tava nesse lugar, então, que cada um tem a sua cabana, né? Na cabana ali era a figura de Deus, enfim, naquele formato. Dentro do que você podia acessar naquele momento, de como estava sua mente, de como Deus falou com você, como ele tocou em você, foi esse breu, essa coisa, esse apagão, e ao mesmo tempo essa consciência autocentrada, a gente pode chamar disso? Eu acredito que o nome seja consciência cósmica. Consciência cósmica. Tá. Porque o que eu vi foi acima, além da Terra, além do corpo, além da vida, além das dimensões, além dos planetas, além da galáxia, além... Eu estava no próprio universo. É muito louco falar isso. Não, mas tá? é incrível. Porque assim, eu sou sinestésica. Pra mim, tudo, eu tô sentindo o gosto do que você tá falando, o cheiro. Eu tô sentindo. Eu sou muito sinestésica. Eu tô conseguindo entender. Você conseguiu entender? É isso. A minha consciência, e aí depois eu fui. Quando eu comecei a voltar do processo, quando eu vi que eu tava ali, que eu ainda era. Quando eu acordei no próprio hospital psiquiátrico, que não pode falar outro nome, né? Quando eu acordei ali, eu olhei e falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não tava aqui, né? O que tá acontecendo? Eu demorei um tempo pro meu centro, pro meu corpo aqui, ó, terreno, né? A massa, voltar. Alguma questão de horas, assim, pra eu poder entender o que tava acontecendo. E eu comecei a escrever o que eu tinha visto. Que era a única coisa que eu tinha, só tinha papel e caneta. Você pôde trazer esses papéis? Eu pude. Você tem eles com você? Tenho. Você sabe que você tem uma obra, né? Não sei. Tenho, E talvez. se eu fosse você, se um dia você quisesse publicar essa obra, eu publicaria manuscrito. É. Exatamente como você sentia, com a sua grafologia ali, com todo o seu sentimento, porque aquilo ali, isso daí que você tem, é a história de uma vida, só que é a história de uma vida absolutamente... Gente, como é que eu posso usar a palavra aqui? É como se fosse criptografado, é como se tivesse um código só seu com alguém que precisa ver isso. Então, mas tem. Isso que você falou é real. Eu, Miriam, virei um código. É exatamente isso. Eu achei que eu tava viajando. Não, é isso. Eu sou isso. Exatamente isso agora. É exatamente isso que eu sou. E ninguém nunca viu isso na vida. Por isso que essa mulher é absurda. Eu Entendeu? senti. Porque eu tô chocada. Eu sei. Daqui eu vou ter que tomar água com açúcar. Você não tem uma ervinha aí pra gente fumar na saída? Não tenho. Porque Hoje eu não tenho. seus filhos vendo isso, os meus. Eu não tô nem aí mais, porque as pessoas Não, mas pensam. Eu já nem ligo mais, cara. Eu não Nem tenho ligo. maturidade pra fumar uma ervinha. Pra mim não rola também, não. Não tenho Mas maturidade. não dá. Pra mim também não. Ele é cara de pau que ele não tem maturidade. Então, pera, então vai. Gente, ó, eu tô gelada. Ó, tô te falando que eu tô sentindo sei. tudo que você tá falando. É o código mesmo. Daí você foi. Depois a gente vai conversar sobre esse código. Nós vamos fazer parte 2, 3, 4. Quantas vocês pedirem? Pede aí no TikTok. Fala assim, Eudes. Vamos dar trabalho pro Eudes. A gente quer a parte 2. Pede pra eles me seguirem. Sigam a Selena. Selena F Oficial aqui no TikTok. Segue ela. Você que tá aqui sabendo dessa minha história? Vocês não sabiam, né? Eu conto Eles pedaços não pra sabiam? eles. Não. De Eu não- todo? Ninguém sabe isso que eu tô te falando. Você é a primeira que tá ouvindo isso na vida. Eu acho que realmente eu É tava uma honra pra guardada. mim, é uma honra pra mim. Você sabe que você É tá uma sendo honra. escutada como uma escuta ativa, absolutamente ativa, né? Óbvio Porque que eu tô sentindo você em todos. Eu não estou aqui. Ai, pronto. Oi, gente, que bonitinho. Nós estamos no TikTok. Eu tô passando mal aqui. E eu tô te sentindo exatamente a escutativa, que é uma coisa que tanto falta hoje em dia, que é você escutar a pessoa e prestar atenção no que ela tá dizendo, né?
É uma escuta que sai do piloto automático. Eu tô absolutamente envolvida, eu tô dentro de você nesse momento, eu tô conseguindo entrar. Eu sei. Esse é um dos meus processos de quando eu faço a terapia e a mentoria espiritual. É isso que você faz, então, com as pessoas. É isso que eu faço com as pessoas. Então, as pessoas é que vão te contar coisas, é isso? É isso. Como funciona mais ou menos? É um processo de escuta. A pessoa chega até mim, conversa, fala as questões, onde estão as dores, as emoções, os problemas. E eu trato a pessoa energeticamente através dessa codificação que eu recebi, que eu fui chipada, implantada, acessada, integrada, entenda qual a palavra que você quiser, através das coisas Habilitada. habilitada. Que eu fui habilitada pelo próprio cosmos a fazer. Quando ela foi, ela recebeu um diploma. Só que ela recebeu um diploma que não tem faculdade no mundo que entregue. Ela recebeu um diploma, vamos ver se eu consigo falar isso, assinado por Deus. E é isso que ela faz. Ela usa essa canalização, ela usa essa habilitação para tratar pessoas, para que elas não cheguem nesse momento. É isso. E o meu maior amor... Desculpa que agora eu me emocionei. Eu também. É cuidar de pessoas com diagnósticos mentais. Eu imagino que você faça isso muito bem. Que é o que eu passei. Até porque as pessoas que têm diagnóstico mental, elas não são escutadas na sua íntegra, né? Porque é muito sobre o que elas são por dentro, é muito sobre uma história que só elas viveram. Só a pessoa teve, a mãe que teve, o pai que teve, a história de vida, de trabalho, de luta, de... Então, é uma comunicação muito solitária, a menos que você encontre alguém que tenha o código. E eu tô chorando de emoção e de gratidão, tá, Selena? Não é de dor. Eu não choro hoje de dor. Já chorei, já me vitimizei, já não entendi. Já briguei com Deus porque eu perdi uma carreira, eu era diretora, ganhava muito dinheiro. Tinha casamento, tava com minha vida teoricamente estabilizada. Mas eu entendo nisso um processo, um chamado muito maior, né? Hoje em dia. Maior, gente, não tem nem comparação o tamanho. É, não tem. E sabe quem me falou isso? Sabe quem me falou isso na minha primeira consulta? Quem? Selena. Eu lembro como se fosse hoje, estava na varanda da minha outra casa. Só que eu não lembro exatamente o que eu te disse. Porque eu não lembro, do que eu falo para as pessoas. Aliás, tiveram duas. Vou contar. Posso contar rapidinho? Conta. Mas eu quero saber se essa é a da varanda lá de casa, que os mosquitos estavam me comendo. Eu vou falar uma antes, rápido, depois a do mosquito estava te comendo. Tá. Minha primeira consulta com a Selena. Eu olho pra ela e falo, Selena, eu trabalho, né? Sou umbandista e tal, trabalho, sou médium, tal. Queria saber porque eu queria fazer curso. Você dá curso? Aí ela fala, não, eu dou curso, eu vou ter uma turma X de baralho cigano e tal. Eu falo, e aí, o que você acha? Ela tira as cartas, ela fala, olha, primeira vez. No momento que você entrar nisso, é como se você abrisse uma caixa de um outro mundo, de uma outra esfera, e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Corta. Eu, depois de 3 meses, iniciando baralho cigano, e ela me iniciando sendo minha mestra. Cigana maravilhosa, que eu sou iniciada por ela. Né? Minha cartomancia é dela, eu sou filha dela. Qual foi a turma? Você lembra o número da sua turma? Foi 2020. Já estamos na 23 agora? É. Deve ter sido ali no começo, foi perto da pandemia, depois da pandemia. Antes da pandemia. Ah, foi. Então não tinha acontecido ainda não nada. Entenderam agora? A primeira ela nem não sabe tinha. Disso. Eu não sei, porque é tanta gente que eu não lembro depois do que eu falei pra pessoa. Fiz o curso de baralho cigano. Tem um movimento, quando as pessoas resolvem fazer essa prática, em que ela tem um padrão de iniciação anterior, né? Numa semana antes e tal. Teve um dia que eu tava andando na minha casa, indo da sala pro quarto. Eu senti o meu corpo inteiro queimando por dentro. Um fogo do povo cigano. Dessa pessoa aqui maravilhosa, dessa ancestralidade, eu tô toda arrepiada, que arrasta ela, tanto o passado quanto o futuro, né? Que é uma coisa absurda que hoje eu vejo muito mais do que eu via antigamente, porque hoje eu vejo mesmo.
né? Só que não só isso. Ativou um processo dentro de mim, a sua iniciação, que foi um processo de ativação da Kundalini, que hoje muito se fala nisso. A iniciação dessa mulher ativa a Kundalini, o processo cigano dela, vem do fogo da base do chakra sacral e ó, serpenteia para atingir. E começou ali. Quando eu voltei do processo, que aconteceu tudo isso, que eu fiquei internada, perdi minha vida, voltei, eu falei, eu preciso falar com a Selena. Porque talvez ela seja a única pessoa que veja, que agora mais ainda saiba e consiga ver aquilo que eu sei. Fui fazer consulta com ela tirou o baralho, falou as coisas maravilhosas que ela fala. Falei, ótimo. Tinha passado 3 meses que eu tinha voltado desse processo todo que eu fiz. Que eu passei. Chegou o momento das perguntas que ela faz na sessão e na consulta dela. Faça a sua pergunta. Falei, faço. Quero saber por que eu passei pelo que eu passei. Quero saber por que eu passei pelo que eu passei. Ela me olhou. Eu falei, há 3 meses atrás. Dei ainda o prazo pra ela. Ela começou a jogar o baralho. Aí ela parava, me olhava. Eu falava, não, peraí. Jogava de novo a carta. Eu falava, não, mas eu não tô entendendo. Você precisa me ajudar aqui? Eu falei, não, fala o que você tá vendo, né? Ela olhou pra mim e falou, Miriam, eu vejo você morta. Ela, mas isso não faz sentido. Eu falei, faz, continua. Ela falou, mas eu vejo você caminhando pelo inferno. Eu vejo você entrando em portas no inferno, em todas elas. E eu, Ela falou assim, inclusive dando toquinho aqui, ó, com o dono de lá. Eu falei, é. Ela falou, mas você tá aqui. Eu não tô entendendo. Eu falei, é isso mesmo. É exatamente isso que aconteceu. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido, ela ficou chocada, né? E ela falou, Miriam, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você me falou isso 3 meses depois que eu tinha voltado, nem eu tava em mim ainda. Eu tenho a impressão, me fala se eu estiver errada, de ter te dito que você ia trabalhar com isso, não? Nesse momento você falou, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não existe outro caminho pra você a não ser a espiritualidade. A sua profissão agora, você vai virar a sua vida pra trabalhar com a espiritualidade, porque não tem mais outra vida. É só essa. Não tinha mais caminho. E é isso que você tá fazendo. Não tinha mais como. Eu tentei. E eu suponho que você seja bem feliz, né? No que você trabalha hoje. Digo assim, praticando, porque trabalhar com a espiritualidade tem um problema. As pessoas, elas acham que porque você trabalha com a espiritualidade, você não come, você não veste, você não toma remédio. Tem muita gente que fala assim, você recebeu o dom de graça, você tem que dar de graça. Não é o que eu falo. Quando o banco você vai pagar a conta de luz, ele não fala, o sol nasceu de graça, então você não precisa pagar, né? Eu ouço isso todos os dias. Então... Muitas vezes por dia. Mas você recebeu esse dom de Deus... Você Sim. tem que fazer de graça. E Deus pode ter dado esse dom para você, para que você trabalhasse como médica. Porque médico, então, não tem que receber, né? Médico que cuida de você para você sobreviver, ele não tem que receber. Eu amo o que eu faço. Então, eu digo assim, tirando os percalços de que trabalhar com a espiritualidade não te torna a pessoa mais rica do mundo, porque uma grande parte disso é uma doação que ninguém tem ideia. Você pode ganhar X numa consulta, só que o que você perde... você é como se fosse descascadinho, como se fosse uma cebola perdendo as camadas, porque você se doa para o outro, e para você se doar para o outro, você perde de si. E ninguém sabe disso, porque não aparece no Pix. Não, exatamente. Então... E sabe uma coisa que eu falo para as pessoas, que as pessoas não têm consciência? Você tem um médico do corpo, né? Você vai lá no cardiologista, um montão de tipo de médico, que é o que cuida do seu corpo físico, da sua matéria, da sua carninha, né? Que tá por fora, que tá por dentro. Você tem um médico da mente, que são os psiquiatras, os psicólogos. E todos eles ganham salário. Presta atenção, corpo, mente. Sabe quem é o médico da alma? Sabe quem é o médico da alma? São profissionais que trabalham com a espiritualidade. Os oraculistas, os cartomantes, os terapeutas. Então. São os médicos da alma. Posso te contar uma coisa para você que tá aqui assistindo? Posso? Você não é esse corpo. Você não é esse corpo. Esse corpo aqui, ó, se você der sorte,
Você vai ter ele 90 anos. Só que o que você carrega pra fora, pra toda eternidade, é a sua alma, é a sua consciência. E aí fica a consciência. Até quando você vai ficar olhando só pra isso e nada pro seu espírito, nada pra sua alma? Que é o que permanece, né? É E tudo é o que você tem. É plantado de novo e cresce de novo, e se perpetua para quem acredita em vidas, em várias vidas, em várias vivências. Deixa eu falar uma coisa aqui, só porque eu senti que a gente devia fazer um pacto aqui, lacrar uma história, uma parte da sua vida. Essa rapariga aí, essa médica, e agora a gente vai falar sobre perdão. E eu gostaria muito que um dia caísse esse vídeo no colo de alguém que conhece, entendeu? Ai, se eu abrir o Rapariga. nome do Não hospital. pode, né? Não pode. Não pode. Ah, não sei, talvez um dia eu abra, quem sabe. Sabe o que você sabe? Enche a caixa de mensagem perguntando o nome do hospital. Então, essa rapariga, essa médica, por que a gente vai falar sobre perdão? Porque Deus não erra, você sabe, né? Então, quando você teve amarrada, tinha o dedo dele. Ele usou uma pessoa louca, Sim. ele usou uma pessoa desequilibrada, ele usou o desequilíbrio de uma pessoa que não pode ser contrariada, uma pessoa prepotente na profissão, uma má profissional que não tem amor pelas pessoas e que gosta de chamar os 5, devia falar como é que é o grupo de 4, né? Daí ia virar outra coisa ali. Né? Chama o grupo de 4. Aí todo mundo de 4. Desculpa, mas eu não podia perder a piada. Ela que gosta de fazer essa cena do grupo de 5, ela foi usada por Deus para te dar o que você tem hoje. Sim, eu entendo isso. E aí, sabe o que seria legal? Não sei se você já conseguiu perdoar, porque deve ser uma coisa muito difícil viver isso. Eu tenho 2 pessoas que eu não consigo perdoar na minha vida. 2. Todas as outras que me fizeram mal, eu consegui, mas 2 eu não consigo. Você já conseguiu? Já Totalmente, consegui. assim, de pensar nela e emanar luz, assim? Totalmente. O meu processo de não perdão dessa situação toda que aconteceu, ele vem antes. Ele vem anterior, assim, não perdão, né? Assim, eu trabalho para ressignificar isso todos os dias. E aí vem um outro para a consciência que as pessoas acham que quem trabalha com a espiritualidade é sempre uma pessoa, é 100% luz. Não existe 100% luz. Ainda mais aqui na Terra. Aqui a gente tá no sistema de terceira dimensão de quarta, né? Quarta densidade, quarta dimensão já manifestando. Que aqui o que prevalece é a dualidade. A dualidade é o bem e o mal, a luz e a sombra, o bem e o mal. Sabe? Todos o contrário não existe. E o nosso trabalho aqui dentro dessa terra é ressignificar. É começar a se ressignificar e limpar, e limpar, e limpar. Quanto mais espiritualizada a pessoa é, mais processo de limpeza ela faz nela todos os dias. Todos os dias. É 24 horas por dia trabalhando perdão. É 24 horas por dia olhando para suas emoções, olhando para suas próprias dores. Não é sobre o outro. Sempre vai ser sobre você. Sempre vai ser sobre você. Então a médica, nesse caso, já foi. Faz tempo. A médica, o hospital, as enfermeiras, tudo que eu passei lá dentro, porque, né, como eu escrevia muito, tem ali todo o relatório do que eu passei nos hospitais, tem um médico que eu passei um processo antes, tudo isso já ressignificou. O que ainda dói dentro de mim, que eu tento trabalhar todos os dias, é não ter tido apoio das pessoas que eu amava. Porque quem estava do lado de fora é muito mais fácil você perdoar, Selena. Sim. Não é karma, né? Sim. Então, Tô assim, anotando tudo para depois a gente, se não couber nessa, a gente fazer mais uma, a rede de apoio. Você falou que seus filhos são grandes, né? E quando eles estão, não tinha 17? Uhum. Eu penso que o filho dos 14 aos 21, mais ou menos, ele tá doente da cabeça, né? Adolescência. Eu não sei como é que foi o seu. Mas assim, eu fui professora há 26 anos, né? E eles ficam apáticos, eles não se doam, né? Na adolescência, o teu tinha 17. Ele era o 17 mais bonzinho ou mais avoadão? O de 17 era o mais apegado, era o mais próximo a mim. O meu mais velho é o que é o mais distante, né? Que não tem esse contato, assim. Então, um vínculo tão mãe, de se abrir, de ficar próximo, ele não tem, ele é mais sério, ele é mais contido no movimento dele. Só que meu filho de mais novo, parênteses, com 13 anos, ele tentou suicídio. Então, essa questão, ela já vem... Que signo é o mais novinho? O mais novo é Aquário. Aquário, o mais velho? É Câncer. E o mais afastado é o de Câncer? É o de Câncer.
A gente tava falando. Uhum. Agora eu tô lembrando, porque eu sou de câncer, né? E eu tava achando um pouco estranha a maneira dele ser versus a minha. A gente sempre faz uma comparação. E ele tentou suicídio. Pode falar por quê? Porque ele não... Com 13 anos atrás, há, sei lá, 7, 8, 10 anos atrás, quase nem se ouvia falar em TDAH, né? Em ansiedade, as crianças, assim, a gente não diagnosticava tão rápido. E ele tinha ansiedade de ir pra escola, ele não conseguia acordar. Ele não conseguia acordar, ele não conseguia fazer as lições direito. Porque não gostava do ambiente escolar. Ele sofreu bullying uma época. E naquela época era considerada uma criança difícil. Era uma Ninguém criança difícil. sabia o que é o E a TDAH. culpa era do pai de não mandar pra escola. E eu preferia respeitar ele do que ficar forçando. Tentei forçar muito, só que não deu, né? Ele não respondia aos estímulos. Então, precisa... Você pode colocar ali, ó, É tipo um joguinho de dominó, senão ele vai fechar a live. Não sei, porque eu vi Você tem que agora. arrastar assim, o dominózinho no quadradinho que tá... Não, é lá em cima. Você tem que fazer Fez errado. encaixar. Já era, vai finalizar a live. Não, isso. Não, no buraco, menino. Você tem que pôr. Você tem que preencher. Não, ontem eu tive que fazer isso, eu fiz igual eu disse. Fez errado de novo. Quer Não, ajuda? você tem que completar a paisagem. Aê! Não, mas ontem eu fiz a mesma coisa. Agora foi. O meu era uma árvore. Ontem o meu era uma árvore. Era só pôr o tronco no lugar do tronco. Eu fiz de tudo. Eu girei o celular assim. De dominó. O que dominó? É uma seta. Eu tô tipo... Aí a gente continuou lá. Onde ela tá vendo o dominó? O negócio é uma seta. Pra cortar essa parte depois Eu deixo. Eu também deixava. Eu deixava. Não, eu deixo também. E aí, então, ele teve essa coisa que foi como se fosse um desespero nele por não se sentir bem enquadrado. Ele não se sentia enquadrado. Ele não se sentia suficiente, ele não sentia que ele conseguia fazer as coisas direito. Ele não se sentia pertencente a esse mundo, porque todo um amiguinho conseguia ir pra escola, todo mundo conseguia entregar lição, todo mundo conseguia prestar atenção, e ele não. E ele não conseguia levantar. Toma alguma medicação hoje pra TDAH? Faz tratamento. Pra TDAH já tentou, mas a gente descobriu que é ansiedade. Ele já tomou várias... Aí, é um processo longo. Desde os 13. Hoje ele tá trabalhando mais ansiedade, então? Mais ansiedade. Mais ansiedade. Mas o meu filho também é médium pra caramba, acessa umas consciências absurdas. Vocês sabem, né, que essas que é transtorno, né, que tudo é transtorno que eles colocam que ele tem tudo, mas a maioria dessas crianças que são diferenciadas hoje em dia são médiums poderosíssimos. Em sala de aula você chega a sentir a vibração da criança. Pulando pra lá pra cá, estripulia, às vezes não tem o diagnóstico, né, mas a gente percebe. E a mãe às vezes não levou, não tem um diagnóstico e ela tá ali. Só que a gente percebe, quando a gente é médium, a criança encostou aqui e já arrepia todinho aqui, ó. Você já sabe. E geralmente essas crianças que são diferenciadas, elas também têm o plus. Que eu não sei se durante um tempo da vida ela acaba atrapalhando, sabia? Atrapalha muito. Atrapalhou muito ele. E é que nem eu falo, às vezes eu tô conversando com ele, eu falo, filho, cara, às vezes eu esqueço que você ainda é um menino só de 20 anos, cara. Você ainda é uma criança e a consciência dele é tão absurda. E às vezes eu esqueço que ele é só um moleque, né? Um menino. Ainda, mas a consciência é muito forte. Gente do céu. É muita coisa, né? Muita coisa. Me fala, Aí você foi estudar sobre isso? Quando eu voltei do processo, de tudo que eu passei, eu demorei um tempo ainda fora de mim, reintegrando, né? Foi um processo de reintegração com a matéria, com a terra. Porque eu tinha tanta consciência, eu tinha tanta coisa em mim, no meu centro, no meu campo mental, na minha... É consciência que fala, não tem outra palavra, é consciência, né? Dentro da minha consciência, que eu precisei começar diminuindo, filtrando, trazendo como se fosse num funil assim, né? Quando você joga água, coloca aquele funilzinho e diminui, para conseguir concatenar e entender as coisas. E eu fui buscar a explicação do que eu tinha visto. Das coisas que eu tinha visto. Porque eu não aprendi essas coisas em curso. Eu vi, eu acessei. Eu simplesmente acessei. Foi pra cima, fluiu, passou, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre o budismo, fui ver informações mais vibracionais, a terapia vibracional, ela explica muito mais sobre isso. Fui entender mais sobre o Reiki, fui olhar mais física quântica, fui olhar metafísica, fui olhar neurociências, fui olhar...
E eu comecei a estudar. Comecei a fazer pós-graduação de espiritualidade e estudo da consciência, que eu aprendi muita coisa. Comecei a fazer um monte de formação. Eu já tinha algumas antes e só comecei a fazer mais para conseguir integrar. E eu vou te falar, em todas elas eu encontro uma parte daquilo que eu vi. Um pedaço do todo, sabe? É um reconhecimento diário. Diário. Tudo que eu acesso, eu falo, isso foi aquilo lá que eu vi. Aí eu começo a pensar e aí dá a impressão que existe um movimento que chama expansão da consciência, né? Realmente a sua consciência se expande a ponto de caber e você acoplar um monte de coisa lá dentro. Então, quando eu começo a estudar alguma coisa, eu relembro aquilo que eu vi. Eu relembro, eu acesso. E os acessos, eles relembram, né? E vão a ponto de eu saber das minhas antigas encarnações na Terra, até o momento que passa da Terra. Passa da Terra. E você tem essas memórias com frequência ou só quando você tem algum lampejo, algum insight? O tempo, ao momento Você que eu consegue, quiser. a hora que você quiser, você consegue lembrar de X coisas Sim. de outras encarnações. Sim, e aí passa, extrapola a Terra até o momento de fazer a vida estelar, de você entender como funciona a programação e a criação do todo, os berços estelares, as consciências. E no seu curso você fala sobre tudo isso? Nesse não, porque o que eu pensei, né? Aí eu virei pra Jesus, porque Jesus é meu mestre. Sim. Jesus realmente é meu mestre, ele que me guia aqui, é com ele que eu falo. Tem gente que conhece como Sananda, depois eu descobri outros nomes para ele, dele, né? Sananda, Mika, Yeshua, não me importa. Para mim é Jesus, porque é como eu conheço aqui da Terra e é quem eu resolvi honrar Olha aqui, ó. é ele. Então, é ele. É o meu lindo. É ele que eu sirvo, é ele que eu honro, é ele que eu amo, é ele que me instrui. E ele falou para mim, Miriam, simplifica. Uma primeira instância. Não, para sempre. Ele falou, simplifica. Traz para o simples, traz para o micro o que você viu as coisas, simplifica para que as pessoas consigam entender uma fração de segundo daquilo que você viu. Se elas conseguirem ser atingidas por essa fração, captarem isso e compreenderem, porque compreender é difícil, é diferente de entender. Compreender é diferente de entender. Entender você entende com a razão, com o cérebro. Compreensão você entende com a alma. É a fusão, onde entra o pensar com o sentir. A fusão do pensamento com o sentimento é a compreensão. Quando você compreende, você integra, você acopla no seu ser. Então, para que as pessoas compreendam. E aí, foi o movimento que eu comecei a destrinchar o meu conhecimento em cursos. Né, para conseguir levar isso para as pessoas. Quando você dá o curso, tem algum tipo de exercício, de vivência, alguma coisa assim? Ou é uma coisa mais falada para a pessoa refletir? Como é que funciona? O curso, assim, se eu puder resumir tudo que eu vi, tudo que eu acessei, tudo que eu integrei, trazendo de maneira mais simples possível, o resultado de tudo que existe na sua vida, na sua realidade, é o reflexo da sua energia. Ou da sua vibração. Mas é a sua energia. Porque a soma daquilo que você é a sua energia. Então a vida que você tem é reflexo da sua energia. A lei da atração é embasada nisso. Você atrai aquilo que você é. E eu já vou desmistificar aqui uma coisa da lei da atração, rápida aqui, que o pessoal fala, faz essa fórmula, faz isso daqui, ó, fica repetindo isso, todos os dias que você vai ganhar um monte de dinheiro. É mentira. É mentira. Porque o dinheiro só chega até você quando você tá limpo por dentro, quando você tá transmutado. Então é ilusão achar isso. Você quer atrair dinheiro, você tem que ressignificar o dinheiro na sua vida. Você tem que eliminar os seus sentimentos de escassez. Né, de dentro de você. E aí isso vem no inconsciente, que a gente estava falando dos 90%. Então tem muita limpeza para ser feita até você atrair dinheiro, até você atrair riqueza, até você atrair prosperidade, né? Enfim. Deixa eu só me perguntar uma coisa aqui, ó. Peraí. Aqui você corta esse pedacinho que eu tô limpando o nariz, por favor, só. Por favor. Põe um minuto do nariz. Põe um minuto do nariz, por favor, esses minutos aqui, ó. Preciso respirar um pouco, deixa eu tomar. Não, tá, é porque eu tava aqui na vida que você tem e tal, e aí eu acabei perdendo o finalzinho do que você falou e ia te perguntar. Quando você fala da eliminação das coisas, então, e eu tô fazendo pós de constelação, né, sistêmica
Porque eu entendi que, engraçado, né? Lendo carta e ouvindo muito das pessoas a mesma coisa. Quando eu venho ler com você, não é carta, é terapia. Eu sempre escutava isso. As pessoas chegam no trabalho e falam, hoje eu tinha terapia. E eu falei, eu tenho que começar a dar testado. Então, de tanto ouvir isso, eu entendi que eu tinha uma coisa a mais, que não era só falar o futuro da pessoa. Ó, você vai ter isso, vai acontecer isso no seu trabalho, vai acontecer isso. Eu percebi que de alguma forma eu acalmava o coração dessas pessoas. Daí eu fui para a igreja, porque eu sou uma cigana muito à frente do seu tempo, entendeu? Então eu vou na igreja evangélica, eu vou na católica. Eu também vou. Eu vou na Universal. Só que faz tempo que eu não tô indo, não tô podendo ir. Tá bom, já sei o que vocês estão pensando. E é exatamente o que acontece. Mas lá eu recebo uma unção pentecostal que sempre funciona. Então eu vou lá, vou tudo, católica, tudo. E aí o que acontece? Um dia o pastor olhou pra mim, porque eu não gostava de dizer o que eu fazia, porque eu sabia que ele ia me discriminar, né? E aí aí eu falei, quer saber, hoje eu não tô medicada, tô brincando, e eu vou falar a verdade. E aí ele disse assim, pois é o seguinte, você não sabe prever o futuro das pessoas. É que você gosta tanto das pessoas que você diz e você acredita tanto naquilo que você diz, que você profetiza e aquilo acaba acontecendo. Então ele tirou a parte divinatória para ficar mais confortável para ele. E trouxe uma parte que eu não tinha parado para pensar e que também é bonitinha, se a gente for pensar. Porque tem cartomante que você vai que sua vida acaba ali, né? Você vai, a pessoa te joga um murucubaca tão grande que a sua vida parece que é antes e depois daquela oraculista. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas, com o oraculista que você vai. Então, se ele traduz essa alma profetizadora, digamos assim, eu falei, então, pera, eu preciso de alguma forma conversar com as pessoas de um jeito cientificamente comprovado, de um jeito em que essa terapia funcione e possa usar muito do que eu tenho por dentro e ajudar pessoas a passar pelo quê? Cura da criança interior versus a constelação sistêmica. Por quê? Eu gostaria de tratar adultos que não cuidaram bem, que não foram bem cuidados quando eram crianças. E que não conseguiram se cuidar também depois de adultos. Então esse é meu objetivo. E isso aconteceu com a expansão da consciência. Eu estou fazendo um cálculo todo na minha cabeça, porque eu nunca fui escassa financeiramente, mas eu sempre fui uma pessoa muito chupinada por todo mundo. Eu estaria rica agora, se eu tivesse conhecido pessoas diferentes na vida. Mas eu nunca fui uma pessoa escassa financeiramente. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês verem como que funciona exatamente o que ela disse. Eu era tranquila financeira. Quando eu fiz o curso da cura da criança interior, eu descobri as dificuldades entre minha mãe e eu. E o que aquilo que eu carregava, aquela bagagem. 2 dias ou 3 depois do começo do curso, eu catei eu pelo cabelo, que eu tenho essa mania, né? De pegar as pessoas pelo cabelo, levar no espelho e falar, dá uma olhada na sua cara, olha pra você. Naquele dia eu mesma me peguei, não tinha ninguém pra me pegar. Eu me peguei, fui no espelho e falei assim, olha pra você. E descrevi uma série de coisas diante do espelho, nas quais eu era boa, bem boa. Só que eu não tinha escutado que eu era a vida toda. E naquela noite eu entendi a minha mãe. E acabou o sentimento de dor que eu tinha em relação a ela. Deu 1 mês, eu recebi uma proposta de trabalho que mudou minha vida. Hoje eu moro em outra casa, hoje eu tenho outra vida. Por quê? Porque era aquele problema que eu tinha que resolver. E quando eu resolvi o negócio da minha mãe, e na constelação sistêmica eles falam muito sobre isso, né? Qual que é seu nó, seu pai, sua mãe, qual que é a escassez que você vive enquanto você não colocar aquela pessoa, devolver aquela pessoa no lugar dela. Devolvi a minha mãe para o lugar de mãe, para uma mãe que erra também, que deu aquilo que ela podia dar, devolvi ela o posicionamento e minha vida mudou. É isso. Então é muito louco, sabe? É muito louco você... E assim, quando eu brinco, né? Que eu já passei pelo... Eu não tive uma coisa de saúde como você teve, né? Do meu caso foi de outro jeito. Mas quando você tem a oportunidade de dançar a dança lá embaixo, você, com certeza, a expansão da sua consciência, ela é abrangente demais. Sabe uma coisa que cada vez fica mais clara pra mim? Cada vez fica mais clara pra mim. Não existe evolução ou ascensão espiritual, que todo mundo procura, hoje tá na moda, né? Querer ascensionar espiritualmente. Não existe ascensão sem dor. Não existe ascensão sem dor. E tem que doer bastante, tá? Não é aquela dorzinha pequena que você já conhece. Claro que você não precisa chegar no mesmo extremo que eu cheguei, né? No meu extremo. Ninguém precisa, ninguém merece, né? Só que existem outras formas de acessar.
Enquanto você não reconhece a sua dor, enquanto você não vê a sua dor, que é o que você está falando da sua mãe, enquanto você não sente a sua dor, enquanto você não compreende a sua dor, você não evolui. E aí tem um estereótipo hoje em dia, que é uma coisa que me incomoda muito, de espiritualistas, aquele tipo que vive num jardim encantado, numa ciranda, todo mundo dando a mão, todo mundo emitindo luz. Na Terra, aqui onde a gente está agora, não é a realidade. Você pode estar projetado ascensionalmente numa quinta dimensão, que já é esse movimento de integração, de todo mundo junto e unido, de todo mundo isso, só que aqui ainda é 4D. Aqui ainda a gente está numa densidade inferior, né? Então o que a gente tem que fazer realmente é trazer para cá e se limpar. E limpar esse nosso corpo. E exterminar. Limpar. Mandar. Sabe? Elevar. Transmutar. A palavra é transmutar mesmo. É ressignificar. Quando a gente pega algo e entende e solta para o universo. Sim. Entende e solta. Entende e solta. Que é o que funciona. Por isso que eu digo, isso funciona. Por quê? Eu posso ser super ignorante naquilo que ela tá falando, só que eu já vi acontecer de verdade. É isso. É isso. Você entendeu, você deu atenção para aquela dor. E às vezes é aceitar também, tá? Porque às vezes a pessoa não aceita a dor que ela tem, o que ela viveu. Aceite, diga assim: eu passei por isso e dói no começo, até você se reinventar ali, porque nem é esse o momento de se reinventar. Aí você aceita, aí quando você joga também um monte de coisa que acaba trazendo para você a sua realidade que estava guardada numa gavetinha, né? E eu brinco, porque hoje eu tenho uma terapeuta que ela faz um negócio que eu não sei o que é. E aí ela me conta que nós somos feitos de camadas e ela vai trazendo as camadas novas que eu não tinha direito de viver quando eu era criança, porque era pobre, porque eu tinha uma mãe super brava, não sei o quê. E aí hoje eu brinco com a música do Roupa Nova, né, que fala: eu compro o que a infância sonhou. É isso. Deus me deu a oportunidade de hoje realizar sonhos, então eu vou contar na live, porque senão a gente se estende muito. Depois me lembra a história do cavalinho que eu vou contar na live. Tá bom. A gente tem mais tempo ou não, né? Depende de vocês. Porque senão a gente entra muito atrasado pra live, não é? É, um pouco. Mas já é uma Tá. hora agora. Então vamos fazer. Não, a gente só tá 1 hora atrasado pra live. Deixa eu te falar. Me conta agora uma coisa importante pra gente deixar pra todo mundo no fim. Quando você já tem a data do curso, você já tem mais ou menos uma coisa pra gente deixar aqui pra eles, na live a gente também vai falar. Tá. O curso, ele pode ser feito comigo. Eu tô gravando para subir em plataforma também para as pessoas poderem acessar. Mas para que vocês entendam, eu tô criando um curso para você entender de uma vez por todas como tá a sua energia. E você vai saber exatamente onde você está energeticamente. É um curso que tem uma parte teórica e uma parte prática. O pessoal até às vezes ficam... As pessoas que já fizeram o curso comigo presencialmente, elas ficam um pouco assustadas porque tem um movimento prático onde eu transformo o seu corpo em um indicador de energia. É como se eu enviasse um código para o seu subconsciente e não sou eu, a Miriam, que vai te dizer como você tá. Não tem oráculo Você vai aqui. aprender a se entender. Você vai aprender a medir a sua própria energia. E a energia é o centro de tudo. Quando você compreende isso, você entende porque sua vida não vai pra frente, você entende o que você tá fazendo de errado, você entende os sentimentos que você tá botando pra fora, qual é o acumulado de emoções que você tem dentro de você, pra você ter a vida que você tem. Então, assim, eu acho que eu até demorei pra lançar e tô ainda indo aos poucos com isso, porque isso é como se fosse um divisor de água, você lembra? Na verdade, porque tá sendo na hora certa. É isso. Entendeu? É na hora certa. Acabou. Deus não erra, se tá atrasado, reclama com ele. É isso. É tudo na hora certa do jeito que tem que ser. Já e tá. Então tá. Então tem um telefone e tem o quê? Para as pessoas procurarem por esse curso. Pode procurar pelas minhas redes sociais. Lá vai estar tudo direitinho. Vai estar tudo direitinho. Só Tá. me procurar, chamar, Qual é a mandar sua rede direct. social? Miriam Comino. Miriam com N de navio, hein, gente? Não é Miriam com M. É Miriam com N de navio no final. Com N de navio no final, tá? Isso. Vai estar na descrição também do Isso. vídeo. E aí vocês procurem que tem esse curso e tem outras coisas, e você também faz o trabalho de terapeuta. Você também trata pessoas. Então, se você tem alguém que está precisando de alguém que entenderá esse alguém como ninguém... Nossa, eu amei isso que eu falei. Olha.
Não ficou um trava-línguas, um negócio legal. assim? Então, pera. Se você precisa de alguém, que entenda alguém como ninguém, a gente tem aqui uma pessoa que viveu na pele, gente. Livro é legal, é igual meu curso de baralho cigano, turma 23 chegando. É igual, você pode ler o manual lá de cartinha, mas você sempre vai ser igual aquela cartomante que leu o manual de cartinha. Agora, se você teve ali, se você sabe o que é aquilo visceralmente, você tem mais condição de cuidar do outro. Então, se você tem alguém que está precisando de ajuda, também pelas redes sociais. Ou tem um Pelas telefone. redes sociais. Tá. Então, o movimento da terapia é isso mesmo. Eu trabalho em cima do autoconhecimento, né? O processo de mentoria e de terapia é isso. Onde eu acompanho, a mentoria é acompanhar a pessoa pelo tempo que ela ficar se tratando, num processo muito mais próximo e acolhedor. É um processo de acolhimento, onde eu trabalho o autoconhecimento, onde a própria pessoa vai se redescobrindo, se enxergando, se observando, né? Tem um processo em que eu conduzo a pessoa para se observar, e também tem processos de meditação, tem entrega de tratamento energético à distância, que eu faço, eu atendo pessoas 100% online, para justamente não ter, né, o impeditivo da localização e da distância, para poder atender quem for, no lugar que for, onde quer que esteja. Então, o tratamento, ele tem a base, né, a terapia que eu faço espiritual, de elevar a frequência energética da pessoa. A gente vai saindo de um patamar X, quando, né, eu sempre tenho ali um prognóstico ali, como se fosse a jornada espiritual da pessoa, né, a jornada dela quântica, multidimensional, não importa, onde ela chega aqui numa energia X e conforme vai passando o tempo do tratamento, da terapia, você vai vendo a sua própria escadinha subindo. Show de bola. Então, vocês procurem quem tiver aqui do TikTok e quiser seguir Selena F Oficial, era assim que tava? Selena F Oficial. A pessoa não sabe nem o próprio TikTok. Selena F Oficial, para o trabalho de oráculo e para várias outras cositas. E para a turma 23 de Baralho Cigano que tá chegando, ela é uma turma que é online, né? Como chama isso? Ela é ao vivo, não é gravado, mas você pode estar em qualquer lugar, porque ela vai ser online uma vez por semana e a gente tem tido um resultado super fofo. Nós temos aqui de uma das turmas, né? A gente tem alguém, você gostou? Foi legal? Gente, se você tem interesse em aprender, não tem pessoa melhor. Essa mulher aqui, ela é simplesmente a melhor do Brasil, não tem outra. Né? Aí você pensa, né, assim, tudo que eu acessei, tudo que eu sei, elas também sabem. Quando ela abre um baralho, ela sabe exatamente quem a pessoa é, o que a pessoa tem por dentro, que não tem, a gente vê, né? Pela clarividência, claricenciência, não importa, né? Todo esse processo que tem intuitivo ali, mediúnico, por trás disso. Ela é a melhor. Não tem Venham outra. pra gente, porque se vocês tiverem que estar... Eu sempre penso assim, quem tiver que estar na turma 23 é porque vai estar. Não é sobre número, é sobre a gente fazer... A gente ter a família espiritual que a gente tem que ter. A egrégora espiritual da turma 23 só combina com quem estiver na turma 23. É isso. Então, se você sentir, vem. Se você não sentir que é agora, quer ir para 25, quer um dia, também, sempre na hora certa. Eu acho que sempre tem o tempo certo para tudo. Tudo. E obrigada. Sabe o que podia fazer? Podia deixar a live, fazendo a live no seu TikTok. Pode deixar lá? Pode deixar, se a bateria não acabar. É? É, lógico. Então volta de. Obrigada por você ter vindo. Eu tô absolutamente impactada. Eu tô revisitando uma série de lugares na minha cabeça, no meu coração. Eu tô absolutamente impactada. Eu sabia que seria bom, mas não sabia que seria tanto. É uma honra estar aqui com você. Eu nem sei o que dizer. Obrigada pela oportunidade. Não é oportunidade, a oportunidade é minha. Não é. Porque você tá me dando isso. Você tá me dando um espaço que até hoje eu não tive. E você, por uma consulência, você observou, você sentiu no seu coração o chamado. Porque você trabalha integrada nisso. Porque o chamado não foi seu nem meu, foi... Você sabe de quem vem isso. Isso é de Cristo, não adianta. Pronto. Firmado aqui. Firmado nosso pacto. A gente não se encontrou por acaso e foi numa turma de baralho. Ou seja, acontecem umas coisas malucas nessas turmas de baralho. Faça, vai mudar a sua vida. Assim como mudou a minha. E agora a gente vai dar um tchau pra cá, mas não vai dar tchau pra lá. Aqui, quem permanecer, nessa live que a gente faz agora, pode mandar perguntas. Mas aí você tem que mandar pelo YouTube, né? Isso. Então, a gente vai fazer pergunta pro baralho, vai mudar um pouquinho aqui, vocês vão ver. Nós vamos colocar uns negocinhos e tal.
E aí pode fazer pergunta pro baralho, eu vou falar para vocês sobre como vai ser. Aqui a gente já tem que cortar, né? Corta ele deles, para eu já continuar falando aqui com eles. Então, tchau. Então vai. É isso. Obrigada por você ter vindo. Obrigada pela audiência de vocês. Espero que isso tenha mudado muita coisa na vida de vocês. Espero que seja só o começo. Eu sempre falo assim: hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Se você olha para trás, ok, lugar de aprendizado, lugar de não sei o que, revisitar de vez em quando. Mas hoje é uma escolha. Amanhã é outra escolha. Hoje, quando você acordou, você escolheu o que você queria fazer e você pode escolher outra coisa agora, nesse minuto. Tá? Obrigada. Obrigada.